E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Efésios, capítulo 2, que é, olha, um dos capítulos mais impactantes de toda a teologia cristã. É um texto que nos leva de um cenário de total desesperança para uma realidade inacreditável. Para a gente começar, que tal pensar um pouco sobre isso? O que é que significa de verdade estar vivo? O capítulo que a gente vai explorar hoje traz uma resposta para essa pergunta que é, ao mesmo tempo, muito profunda e, quem sabe, até surpreendente. E olha, a nossa jornada aqui começa num lugar bem sombrio, para ser sincero. O ponto de partida é um retrato bem duro da condição humana antes de qualquer ação de Deus. Pois é, o texto já chega com um diagnóstico, assim, direto e reto. Estar morto em pecados não é só estar fraco ou doente espiritualmente, é uma ausência completa de vida. Pensa num galho que foi cortado de uma árvore. Ele ainda está ali, mas não tem mais seiva, não tem mais vida correndo por ele. É exatamente essa a imagem. Aqui a gente consegue ver em detalhes o que os teólogos chamam de a queda. A conexão espiritual com Deus, que era a fonte de tudo, se rompe. E qual a consequência? O corpo passa a se deteriorar e a nossa alma, quer dizer, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, fica sem um norte, totalmente desalinhada do seu Criador. Então, o ponto crucial é entender que essa morte espiritual não é algo passivo, sabe? É uma vida ativa, mas que segue a direção errada, a direção de um mundo que está de costas para Deus. É uma vida movida por impulsos e desejos que nos afastam dele. E essa frase, objetos da justa ira, soa forte, né? Mas a ideia não é de uma raiva aleatória. É mais como a consequência inevitável de se desconectar da fonte de toda a vida e de todo o bem. Mas calma, vamos em frente, porque é exatamente aqui que a história tem uma virada assim, espetacular. Chegamos no grande ponto de virada de toda essa narrativa. É impressionante como só duas palavrinhas podem mudar absolutamente tudo. Mas Deus. Isso aqui não é uma reação humana, não foi algo que a gente fez. Foi uma iniciativa, uma intervenção total e completamente divina, que vira o jogo do desespero para a esperança. E esse quadro aqui, nossa, ele deixa tudo super claro. É o grande contraste da história. Da mesma forma que, por meio de Adão, toda a humanidade herdou essa condição de morte, agora, por meio de Cristo, uma nova humanidade pode herdar a vida. A ressurreição dele se torna a nossa ressurreição. Aí a gente se pergunta, mas por que esse resgate todo? O que motiva isso? A resposta é uma palavra só: graça. É um favor que a gente não merece de jeito nenhum. Não é algo que a gente conquistou por esforço, mas um presente que simplesmente recebemos. E o texto é super didático. Ele praticamente desenha pra gente como a salvação funciona. A fonte de tudo é a graça, o presente de Deus. O canal, o meio pelo qual a gente recebe esse presente é a fé. E a origem disso tudo é o próprio Deus, não vem da gente. E tem um propósito muito claro, para que ninguém possa bater no peito e dizer, eu consegui, é tudo um presente. Olha, essa parte aqui é muito legal, porque resolve uma dúvida que muita gente tem sobre fé e obras, citando Paulo e Tiago. Eles não estão brigando, pelo contrário, eles se completam. Pensa numa árvore. Paulo está falando da raiz, a gente é salvo só pela fé. Tiago está falando dos frutos. Uma fé de verdade, uma árvore saudável, naturalmente vai dar bons frutos, que são as boas obras. As obras não são a raiz da salvação, mas são a prova de que a raiz é verdadeira. E o mais incrível é que essa mudança toda não é só uma coisa individual de cada um. Não mesmo. Ela tem consequências gigantescas para a comunidade, criando um jeito de ser humano totalmente novo. Aqui a gente tem um retrato de como era a situação para quem não era judeu na época, os gentios. E olha, o cenário era de um vazio completo. Era uma separação dupla, longe de Deus e também longe do povo que tinha aliança com Deus. Era viver sem esperança e, basicamente, sem Deus no mundo. E para entender a dimensão disso, esse detalhe histórico é fundamental. Não era só uma ideia, era algo físico. Existia um muro de pedra mesmo, lá no templo, com placas avisando que qualquer não-judeu que passasse dali seria morto. Era o símbolo máximo da divisão e da hostilidade entre os povos. Só que aí, o que Cristo fez na cruz foi uma coisa radical. Ele simplesmente demoliu esse muro de inimizade. Ele quebrou essa barreira para sempre. Então, o ponto-chave aqui, a grande virada de chave, é que Cristo não só traz a paz, ele é a própria paz.
Isso muda tudo. A paz deixa de ser só a ausência de guerra e se torna a presença de alguém. Ele pega dois grupos que se odiavam e não só faz eles darem as mãos, mas eles transformam em uma coisa nova, uma única família. Beleza, agora a gente entra na parte final para ver o resultado espetacular dessa união toda. Essa nova comunidade que surge é descrita com uma imagem muito forte, a de um edifício espiritual, um novo templo. Aquela pessoa que antes era um estranho, um forasteiro, agora é da casa, é membro da família de Deus. E essa ilustração é fantástica para a gente entender a estrutura disso. Pensa num prédio. O fundamento, a base sólida, é o ensino das Escrituras. A pedra angular, aquela pedra principal que alinha e segura tudo no lugar, é o próprio Cristo. E quem são os tijolos, ou melhor, as pedras vivas, somos nós, todos os que creem, encaixados uns nos outros para formar esse templo. E no fim das contas, qual o objetivo de tudo isso? É se tornar o lugar onde o próprio Deus habita. Não mais num templo feito de pedras lá em Jerusalém, mas numa comunidade de pessoas. É ali que o Espírito dele decide morar. Uau! Então, olha só a jornada que a gente fez aqui em Efésios 2. Saímos de um estado de morte completa, fomos trazidos de volta à vida por um presente que não merecíamos e, no final, fomos unidos para formar uma única e santa casa para Deus. É ou não é uma transformação radical? E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se esse novo templo é uma construção viva, que está sempre crescendo, fica a pergunta: como uma pedra viva, qual é o lugar e a função de cada um nesse grande projeto? Fica aí a reflexão.